Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Só que o que muita gente não fala é como você agir a partir do medo. Existe uma técnica que você pode usar mesmo estando com medo para você tomar ação, para você continuar o que você está fazendo? Eu uso uma técnica muito bacana e no final do vídeo eu vou explicar para vocês o que eu faço para agir a partir do medo. Mesmo estando com medo, eu não deixo com que ele me paralise, eu continuo agindo. Quero começar também pedindo para você se inscrever caso não seja inscrito e já curtiu o vídeo. Então, vamos falar sobre os dois tipos de medo. Existe o medo racional, que é o medo que te protege de situações de perigo. Por exemplo, é o medo que impede você de se jogar de cima de um penhasco, porque você sabe que existe uma lei que vai te puxar lá para baixo, que é a lei da gravidade. Esse medo também é o medo que impede você de sair correndo na rua sem olhar para a direita ou para a esquerda. Esse medo é o medo que te protege de situações de perigo, é o medo bom. E existe o medo irracional, que é o medo criado pela nossa imaginação. A nossa mente, ela tem um poder muito maravilhoso de criar situações mirabolantes, situações fantasiosas de coisas negativas que podem acontecer no futuro. E como que eu faço para não deixar com que esses pensamentos me paralisem, com que essas fantasias da minha mente impeçam eu de ter uma ação? Eu quero que você entenda os seus pensamentos como uma nuvem aqui ao seu redor. Existem pensamentos bons e existem pensamentos negativos e existem pensamentos neutros, pensamentos engraçados. E você pode escolher qual pensamento você vai alimentar. Quando você alimenta um pensamento negativo, esse pensamento negativo puxa outro pensamento negativo, mais outro pensamento negativo. Por exemplo, na questão do pensamento do medo. Você começou a alimentar o medo, vai vindo mais pensamentos de medo e ali o seu corpo vai começar a liberar hormônios do medo. O seu cérebro vai liberar, por exemplo, a adrenalina, o cortisol, e ali você vai ter aquele sentimento de medo, que faz com que você pare o que você estava prestes a fazer. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público. Na verdade, essas pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público. Tem medo da reação das pessoas, o que as pessoas vão falar. E muitas das vezes, o medo impede você de conquistar os seus sonhos, de alcançar os seus objetivos. Então, no final do vídeo, fica comigo até o final que eu vou te trazer uma técnica que eu uso para me libertar do medo, para agir mesmo estando com medo. O medo, gente, ele vai sempre existir. Ele não vai desaparecer, ele vai sempre existir. Algumas pessoas têm muito medo e outras têm menos. Então, depende muito de você escolher alimentar. Então, o medo ele está aqui presente. Eu escolho se eu vou alimentá-lo ou se eu vou deixar ele simplesmente aqui. Ele existe, eu sei que ele está lá, eu posso abraçar, eu sei que ele está ali, eu abraço ele, eu sei que ele existe. Mas eu não vou me importar, porque quando eu importo, eu trago para dentro, tá? Quando eu me importo, começa a fazer parte de mim. E aí, como eu falei para vocês, a nossa imaginação ela é incrível, né? Situações mirabolantes, situações catástrofes, ela é capaz de criar ali. Então ela fica contando essa história e você também tem o poder de escolher se você vai acreditar nessa historinha que a sua mente está contando, tá? Porque essa história é só fruto da sua imaginação e está impedindo você de viver a vida dos seus sonhos por medo de agir, por medo de fazer uma coisa que te tire totalmente da sua zona de conforto. Qual é a técnica que eu uso para agir a partir do medo? Eu fecho os meus olhos e eu imagino aqui na minha glândula pineal como sendo um botão. E eu fecho os meus olhos e eu imagino eu apertando aqui esse botão e começo a agir. Daí, a partir do momento que eu aperto, eu já começo a agir. Por quê? É como se você estivesse, por exemplo, num rio ou no mar. Quando você joga uma pedra, você percebe que a água dispersa, que ela vai para os lados? Eu imagino assim, quando eu aperto esse botão, esses pensamentos que estavam aqui,
esses pensamentos negativos que estavam tentando me paralisar, eles vão para trás. E a minha imaginação, eu crio tudo isso, eu imagino eles indo para trás e começo a agir mesmo estando com medo. Funciona comigo. E eu quero pedir que você teste também, ver se vai funcionar com você. A próxima situação que você sentir medo, aperte aqui, imagine o botão, mesmo que você esteja na frente de outras pessoas, feche os seus olhos e imagine você apertando esse botão ali no meio das suas sobrancelhas. Apertou, começa a agir. Não pensa, apertou, já faz a sua ação. Não deixa o medo te paralisar. Porque o medo, ele quer sim impedir você de ter a vida dos seus sonhos, de realizar as coisas maravilhosas que você sempre sonhou e você ainda não realizou porque você não teve uma ação. O medo tá te paralisando. Tá na hora de você pegar esse medo, abraçar ele e dizer, olha, eu vou agir mesmo estando com medo. Eu vou agir com você, mas eu não vou deixar você me paralisar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o vídeo com alguém se fez sentido para você. Até a próxima!